Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Na última segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021, o governo federal publicou oficialmente a lista dos maiores depositantes de patentes no Brasil no ano de 2020. Antes da gente se debruçar sobre o significado dessa lista, eu gostaria de abrir um parêntese para analisar alguns outros números muito importantes do ano de 2020 para que a gente possa relativizar essa informação. Em primeiro lugar, eu queria lembrar que em 2020 o Brasil apresentou o nono maior produto interno bruto do mundo, correspondente a cerca de 2% da produção mundial de riquezas. Guarde bem esse número, 2%, porque ele é uma importante referência para comparações. Simultaneamente, o Brasil, em 2020, foi o 13º maior produtor de artigos científicos, ciência, do mundo, o que pode ser considerado muito bom, porque representa cerca de 3,5% da produção mundial de artigos científicos, ciência, e, portanto, compatível com o tamanho da economia nacional. Esse número, 3,5%, é maior que o 2% do PIB, em grande parte porque os artigos científicos são frequentemente assinados por pesquisadores de diferentes países do mundo, por conta das muitas colaborações acadêmicas que se estabelecem. Se nós usarmos esse 13º lugar nessa lista como referência e transportarmos esse número para a lista do PIB mundial, nós encontraremos em 13º lugar a Espanha, que tem um PIB equivalente a cerca de 75% do PIB brasileiro, reforçando uma vez mais que a produção científica no país é compatível com o tamanho da economia nacional, a despeito da dramática redução dos investimentos em educação, ciência e pesquisa no Brasil nos últimos 5 anos. Nós lembramos aqui que investimentos em educação, ciência e pesquisa são colhidos no longo prazo, de forma que hoje nós colhemos os resultados dos investimentos feitos principalmente entre os anos 2000 e 2015. E essa dramática redução dos investimentos em ciência, tecnologia e educação, nós vamos ver os resultados daqui a cerca de uns 10 anos. Bom, em 2020, o Brasil foi o 57º país mais inovador do mundo apenas. Posição absolutamente incompatível com o tamanho da economia nacional. Trata-se, em verdade, de um problema de Estado, porque a inovação é equivalente à produção de bens, de serviços colocados à disposição da sociedade brasileira, de forma que nós podemos inferir que a ciência que está sendo produzida no Brasil não está se transformando em bens e serviços postos à disposição da sociedade, apesar de certamente também ser usado para a formação de pessoas. É preciso transformar esse cenário no Brasil. Se transportarmos essa 57ª posição na lista de países inovadores para a lista do PIB, nós encontraremos como referência a Ucrânia, que tem um PIB 15 vezes menor que o PIB brasileiro, e mostra que o Brasil realiza apenas 7% do seu potencial de inovação, que constitui um quadro absolutamente dramático. Fechando esse parêntese e retornando à lista dos depositantes de patentes, nós veremos que cerca de 75% das patentes depositadas no Brasil no ano de 2020 foram depositadas por corporações estrangeiras no país, que apenas tentam defender seus interesses estratégicos e comerciais no Brasil, não refletindo
produção inovadora, tecnológica, de fato desenvolvida no país e reforçando esse quadro dramático da inovação no Brasil. Dos 25% restantes, é muito relevante dizer que 75% dessa produção feita no Brasil foi de fato declarada, depositada por instituições federais de ensino superior, instituições públicas, o que certamente mostra uma deformação do quadro de inovação no país. Porque, como já discutido aqui em outros vídeos do canal, patentes têm que estar relacionadas com negócios, com empresas, com produtos e serviços disponibilizados para a sociedade brasileira e não constituem índice legítimo de produção acadêmica. Tem muita universidade comemorando esse quadro, mas não há nada para comemorar aí. O quadro é de fato dramático. Dentre os 20 maiores depositantes de patentes no país, 17 são universidades. É a Petrobras, uma empresa estatal. Surpreendentemente, é um professor universitário. E apenas diz respeito a uma empresa privada que atua e desenvolve tecnologia no Brasil. Se nos concentrarmos nos 10 maiores depositantes de patentes, encontraremos 9 universidades federais e a Petrobras, uma empresa estatal. Apenas para fins de referência, se olharmos os 20 maiores produtores de patentes nos Estados Unidos no ano de 2020, nós não encontraremos nenhuma universidade, a despeito do que todos nós sabemos da robustez do sistema universitário e de pesquisa nos Estados Unidos. E ainda mais importante, o maior depositante de patentes nos Estados Unidos foi uma empresa que depositou 100 vezes mais patentes do que o maior depositante de patentes no Brasil no ano de 2020, apesar do PIB americano ser apenas 10 vezes maior que o PIB brasileiro. Bom, enfim, os números não deixam dúvidas. A economia brasileira, o ambiente inovador brasileiro, ele está doente. A economia brasileira não é inovadora e nós precisamos, com urgência, de uma política de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento tecnológico que privilegie no Brasil a produção de produtos, serviços com conhecimento embarcado. É preciso interromper com urgência a simplificação da economia brasileira, processo esse que a lista de depositantes de patentes mostra com clareza que está em curso no Brasil. E isso é trabalho urgente para essa geração, para não comprometermos o futuro do Brasil. É necessário que esse conhecimento científico, produzido principalmente nas instituições públicas brasileiras, seja transferido com urgência por meio de empresas nacionais na forma de produtos e serviços para a sociedade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.